Olá pessoal, eu apresento aqui a vocês na planilha Excel com a proposição de um modelo financeiro de projeções de balanço patrimonial, demonstração de resultados e alguns indicadores econômico-financeiros interessantes para a empresa, a princípio para um horizonte de 2 anos. Eu vou discutir esse modelo em partes. Nessa primeira parte, eu vou apresentar os principais constituintes do balanço. Eu divido aqui o balanço patrimonial em duas partes. Uma do chamado ativo operacional, pode ficar tanto acima quanto pode ficar à esquerda. A gente pode ter um balanço patrimonial com ativo à esquerda, passivo patrimônio líquido à direita, ou ativo acima, passivo patrimônio líquido abaixo. Essa é a configuração última que eu estou utilizando aqui. Então, o ativo operacional, ele está aqui subdividido em duas grandes partes. Uma denominada de capital de giro líquido, muitas vezes está associada à sigla em inglês OPEX. E a outra parte, o ativo não circulante, muitas vezes associado à sigla em inglês CAPEX. Ok? Bom, a parte de cima, onde eu formatei com fonte cor azul, ela corresponde às contas de maior liquidez do ativo, são as contas circulantes, subdivididas em disponível. Disponível corresponde ao que a empresa tem saldo em tesouraria, dinheiro em espécime, com mais saldo em contas de bancos e com mais saldo das aplicações financeiras de curtíssimo prazo. Então, as aplicações financeiras que podem ser resgatadas com uma boa velocidade para o pagamento das obrigações. Esse é o disponível. Clientes ou duplicatas a receber corresponde ao registro das vendas que foram realizadas, mas ainda não foram recebidas. São as vendas a prazo. Bastante comum as empresas realizarem vendas a prazo. Então, o saldo dessas vendas que ainda não gerou o recebimento se transforma em clientes ou duplicatas a receber. E a terceira conta é a conta estoques. Pode ser estoque de produtos acabados, estoques de mercadorias, por exemplo. Ok? Eu estou aqui fazendo a apresentação de um balanço patrimonial bastante simples, bastante resumido, colocando as principais contas. Do ativo circulante, então, eu enfatizo essas três contas. Do passivo circulante, corresponde às obrigações circulantes, obrigações que devem ser pagas no curto prazo. Eu trago aqui as contas a pagar. E como contas a pagar é uma conta de passivo, ao trazer para o conjunto de contas do ativo, essa conta se torna uma conta subtrativa, então por isso o sinal negativo à esquerda. Então o que eu estou fazendo, por exemplo, na coluna G, eu estou somando o saldo disponível da empresa, mais o de clientes, mais o de estoques. E deste resultado eu estou subtraindo o saldo de contas a pagar. Contas a pagar corresponde àquelas despesas, tipicamente despesas operacionais, despesas de compras de materiais que foram realizadas, mas não foram pagas ainda. Compras de materiais que não foram pagas, despesas operacionais que não foram pagas. Então, são essas contas a pagar. Ao fazer esse cálculo, disponível mais cliente, mais estoques, menos contas a pagar, eu tenho chamado capital de giro líquido. A palavra líquido está associada, eu estou subtraindo as contas a pagar. E o capital de giro líquido dessa empresa no ano realizado foi de 450 mil. Ok? Nessa primeira parte eu gostaria de enfatizar o seguinte. Essa empresa, por exemplo, teve vendas anuais de 1.140.000. O custo das mercadorias vendidas, ou CMV, foi de 855 mil. Ou seja, tudo que ela vendeu tinha um custo calculado de 855 mil. Essa empresa teve um lucro líquido de 55.506. Para realizar essas vendas, para ter esse lucro, ela trabalhou com um ativo operacional de 950 mil.
Nós podemos calcular, por exemplo, com o ativo lucro líquido, uma medida de rentabilidade importante, interessante, que é a rentabilidade do ativo. Nesse caso, vai ser a rentabilidade do ativo operacional. É a relação entre o lucro líquido e o ativo operacional. Se eu divido o lucro, se eu divido o rendimento por investimento, eu tenho medida de rentabilidade. E o lucro aí é o retorno da empresa. E o ativo é o investimento. A empresa investe em ativos para gerar resultado. Então, essa empresa, por exemplo, alcançou uma rentabilidade operacional de 5,84%. Se essa empresa conseguisse gerar as mesmas vendas de forma mais enxuta, se ela conseguisse, por exemplo, realizar as mesmas vendas recebendo um pouco mais rápido, talvez ela não tivesse que receber tanto quanto 200 mil dos clientes. Talvez uma parte tivesse vindo para o caixa. Se ela tivesse conseguido trabalhar com uns estoques mais enxutos, por exemplo, não com 300 mil, mas com 250 mil, o ativo operacional não precisaria chegar a esse nível de 950 mil. Então, por exemplo, vamos supor que, a título de ilustração, eu registrasse aqui que essa empresa conseguisse realizar as mesmas vendas, não com o nível de estoque de 300 mil, mas de apenas de 250 mil. Observem que a rentabilidade operacional aumenta. Por que aumenta? O ativo operacional é menor. Agora não é mais 950 mil, é 900 mil. Isso significa que se eu trabalhar com estoques mais enxutos, eu aumento a rentabilidade operacional da empresa. O mesmo eu posso fazer se, por exemplo, eu conseguir vender mais rápido, receber mais rápido minhas vendas a prazo. Ok? Eu poderia trabalhar com 150 mil, eu poderia vender e receber em prazos mais curtos. A consequência é o saldo da conta cliente ser menor. Então, qualquer saldo menor de disponível, de conta cliente ou de estoques, vai se transformar em um ativo operacional menor. Para o mesmo nível de vendas, para o mesmo nível de lucro líquido, a rentabilidade operacional se eleva. Ok? Agora eu vou fazer a associação disso com uma medida importante, que é o prazo médio de estocagem. Vou voltar ao nível inicial de estoques, 300 mil. Eu tenho aqui numa célula à parte o registro de que, com esse nível de estoque de 300 mil e as vendas realizadas, a empresa teria trabalhado com prazo médio de estoque 126 dias. Isso significa que, desde a entrada da mercadoria ou da matéria-prima, não sei que seja uma mercadoria, no estoque, ela demora em média 126 dias para sair, para ser vendida. Esse prazo médio de estoques pode ser melhorado, os estoques podem girar mais rapidamente. Qual seria o benefício? O aumento da rentabilidade operacional. É isso que nós vamos ver. Como eu calculo esse prazo médio de estoques? Como eu jogo ele no contexto? A ideia é a seguinte: tudo que a empresa vendeu tinha um custo de 855 mil. Esse valor foi alcançado mesmo a empresa trabalhando com estoque médio de 300 mil, porque a partir do momento que a empresa vende, ela vai comprando mais estoques, então os estoques vão se renovando. Quanto mais rápido ela vende, mais vezes o estoque se renova a cada ano. E essa velocidade de renovação de estoques, eu calculo aqui, por exemplo, denominando giro de estoques. Quantas vezes os estoques dessa empresa se renovaram ao longo do ano? Se eu divido o custo das mercadorias vendidas pelo nível de estoques, eu obtenho esse giro de estoques. Ou seja, os estoques se renovaram um pouco menos do que 3 vezes no ano. A renovação teria sido exatamente 3 vezes se, com esse nível de estoques, o custo das mercadorias vendidas tivesse chegado a 900 mil, por exemplo. O giro de estoque significa 2,85 vezes ao ano. E se nós trabalharmos com o ano comercial de 360 dias?
eu posso transformar esse giro de estoques 2,85 vezes ao ano, junto com o ano comercial 360 dias, em um prazo médio de estocagem, prazo médio de estoques. Como é que eu calculo esse prazo médio de estoques? Dividindo 360 dias ao ano pelo giro de estoques. Então eu chego aqui a um prazo médio de estoques de pouco mais do que 126 dias. Que tal se a gente girasse esse estoque mais rapidamente, trabalhasse com estoque mais enxuto, uma melhor administração de estoques? Com isso eu poderia realizar as mesmas vendas, com o mesmo custo de mercadorias vendidas, trabalhando com um nível de estoque mais enxuto. Então, voltando, por exemplo, àquela mudança hipotética de atender a essas vendas com nível de estoque de 250 mil ao invés de 300. Observe que ocorre com giro de estoques com prazo médio de estocagem. Giro de estoques, macaquinho vermelho. Prazo médio de estocagem. E observe de novo a rentabilidade operacional. Se eu trabalhasse com estoques mais enxutos, 250 mil estoques, o prazo médio de estocagem cairia para 105 dias e a rentabilidade operacional se elevaria para 6,17, quanto é que era antes? 5,84. Então, se eu otimizar a minha administração dos estoques, eu consigo, por exemplo, trabalhar com nível de estoques menor, eu consigo girar mais estoques e eu consigo, então, atender as minhas vendas com ativo operacional menor. Tá? Se eu reduzo o nível de estoques para 250 mil, consigo atender as vendas, o meu ativo operacional cai de 950 mil para 900, por isso que a rentabilidade operacional se eleva. Ok? O mesmo tratamento eu posso dar com relação à conta cliente. Se eu conseguir girar mais rapidamente o recebimento das vendas a prazo. Como é que eu vou demonstrar isso? Vou ganhar aqui um espaço. E vou realizar a seguinte relação. Vendas com a conta clientes ou duplicadas a receber. Vamos supor que todas as vendas da empresa sejam a prazo. Da mesma forma como eu calculei o giro de estoques, agora eu vou calcular o giro de clientes ou o giro de recebimentos. É corresponder à velocidade com que as vendas a prazo se transformam em recebimentos. A velocidade com que aquelas duplicadas a receber se renovam na tesouraria da empresa. Os giros de recebimentos, calculado de forma também bem simples. Receita anual de vendas dividido pela conta duplicadas a receber ao cliente. Então aqui nós temos que as duplicadas a receber se renovam quase 6 vezes ao ano, 5,7 vezes ao ano. Quanto mais rapidamente eu recebo as vendas realizadas a prazo, maior esse giro de recebimentos. E esse giro também pode se transformar em um prazo médio de recebimentos. Como é que eu calculo esse prazo médio de recebimentos? Eu divido o ano, por exemplo, o ano comercial, pelo giro de recebimentos. Então eu tenho aqui que o prazo médio de recebimentos da empresa é próximo de 63 dias. Que tal se a empresa estimulasse os seus clientes a pagarem mais cedo, se a cobrança dos recebimentos, as vendas a prazo, fosse mais enfática, houvesse uma melhor administração dessas contas a receber. As duplicadas a receber não demorariam tantos dias na tesouraria da empresa. Ok? Então, por exemplo, se a empresa conseguisse realizar essas mesmas vendas, não com esse nível de contas a receber, mas com apenas 150 mil. Vamos ver o que ocorre também com a rentabilidade operacional.
Relembrando, já tivemos aqui uma melhoria da rentabilidade operacional com a suposta redução dos estoques. Se eu supusesse que o saldo de contas a receber cliente não fosse de 200 mil, fosse de 150 mil, observe o que vai ocorrer com o giro de recebimentos, observe o que vai ocorrer com o prazo médio de recebimentos, e observe o que vai ocorrer com a rentabilidade operacional. Se a conta cliente tivesse um saldo de apenas 150 mil, o total do ativo operacional, cairia para 850 mil. Das mesmas vendas, o giro de recebimentos elevaria para 7,6. O prazo médio de recebimento cairia 47,4 dias. Qual era o prazo antes? 63,2. Então, se nós tivéssemos uma melhor administração dessas contas a receber, nós teríamos uma redução do prazo médio de recebimentos de 63,2 dias para 47,4 dias. Qual seria o efeito disso na rentabilidade operacional? A rentabilidade operacional se elevaria de 6,17 para 6,53. Então, dessa forma, nós estaríamos em condições de aumentar a rentabilidade operacional da empresa se nós trabalhássemos com estoques mais enxutos, se nós tivéssemos uma melhor administração das contas a receber. Isso significa trabalhar com um capital de giro líquido mais enxuto. Então, enxugar o capital de giro líquido traz como benefício imediato um aumento da rentabilidade operacional. Ok? Já que eu falei em prazo médio de estocagem e prazo médio de recebimento, nós temos que o somatório dos dois dá origem a um ciclo importante, chamado de ciclo operacional. O ciclo operacional corresponde ao prazo médio de estocagem mais o prazo médio de recebimento. Esse valor de 152,6, ele corresponde ao prazo médio entre a data de chegada da mercadoria ao estoque e a data de recebimento da venda desse estoque. Então, se eu puder administrar melhor meus estoques e minha conta receber, esse ciclo operacional diminui, aumentando a rentabilidade operacional da empresa. Quais eram os valores originais mesmo? Conta clientes, 200 mil. Conta estoques, 300 mil. Então, com os valores originais, o ciclo operacional era de quase 190 dias. Qual era a rentabilidade operacional da empresa? O ROA 5,84. Se eu consigo enxugar os estoques, eu consigo receber mais rapidamente as vendas a prazo, diminuindo o saldo das contas do cliente, a rentabilidade operacional aumenta, o ciclo operacional diminui. Então, contas circulantes mais enxutas aumentam a rentabilidade operacional da empresa. Ok? Então, essa é a nossa primeira parte da avaliação no nosso modelinho de plano financeiro. Obrigado.